L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne le démange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Olá, olá, meus queridos, minhas queridas, meus queridos, meus amores, minha família, por todos sofrem nesse estado do Espírito Santo. Eu diria o senhor Rodrigo Lima, meu xará de signo zodíaco aí, outro aquariano no mundo. Como é que vocês estão? Tudo bom? Por aqui, porra, hoje quase não saiu, velho. Hoje foi por muito pouco que não saiu esse programa. Foi só porque um paciente deu bolo aqui. Não obstante, já são 9h30 aqui. Não obstante, eu ainda terminei o fichamento, porque eu vou botar meu livro na mala e vou despachar essa mala, vou deixar com alguém. Eu precisava terminar esse fichamento para estudar esse fichamento na viagem que eu vou fazer agora. Terminei o fichamento e ainda sobraram 28 minutos para as 10 da noite. Então deu tempo aqui, para as 10 da noite dar uma saidinha. Nossa, cansaço maluco, puta que pariu. Bora que bora. Eu tô amanhã é sexta ainda. Sábado eu me despeço de Barcelona, começar a zanzar aí pelo sul da Espanha, depois pelo Marrocos, pela Tunísia, depois Itália, vou lá pra Nápoles, lá depois ver os tutupás. Vou estudar masculinidade no berço ocidental lá. Essa é a viagem, essa é a pira. Vamos que vamos, mas e por aí, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Por aqui as coisas estão indo legal, assim, tipo, psiquicamente está bem, eu acho. Estamos estáveis. Tive boas devolutivas de trabalho aqui nesse intercâmbio, menos acadêmicas e mais de trabalho profissional, assim, como psicólogo. Que me faz pensar que eu vim como trabalhador, assim, foi meu insight ontem, eu tive essa sacada, caralho, tô trabalhando muito, velho. Eu não acho que isso seja necessariamente bom, assim, é legal porque tá organizado, assim, né, essa camada do trabalho, mas caralho, que custo, né, que custo, diversão está passando longe, mas a gente tem, eu sinto muito também se os episódios estão cada vez menos divertidos também, né, cara, porque isso aqui nunca foi um podcast de filosofia, ou de psicanálise, ou de esquizoanálise, era no fundo um show de stand-up comedy, né, com o pior material do mundo, mas não deixa de ser um material cômico, né? E eu não sinto que tá sendo engraçado, assim, mas eu sinto que já tá mais dentro da mescla, né, entre stand-up comedy e transtorno obsessivo compulsivo, sobre só a obsessão mesmo, né, de terminar isso aqui, custe o que custar. Mas vocês estão comigo, né? Eu espero que vocês estejam comigo. Eu espero que alguém esteja escutando isso. Então, um forte abraço, um beijo no seu coração e vamos que vamos. Vou botar o despertador aqui, porque é sempre 20 minutos, seja com prólogo, sem prólogo, com tempo, sem tempo. E como agora são 9h35, nós, na matemática aqui do momento, nós vamos até 9h55. E tudo passa. Tudo passa. Nossa, tudo passa. Um abraço pra Carlinho. Carlinho que tava desgastado também. Pronto. Bora lá. Cara, a gente parou, pelo que eu anotei aqui, na página 330. E é um parágrafo gigante, né? Se eu não me engano. Aquele parágrafo faz a distinção do código da axiomática, é isso mesmo? Ou estou enganado? 3.10.3, diferença entre um código e uma axiomática. Conferindo, fact check aqui do meu próprio trabalho. Não mudou. Porque às vezes tem uns parágrafos gigantes, né? Não mudou mais uma página. Começou isso mesmo. E na realidade, esse parágrafo vai... Eu chamo de parágrafo, mas tem vários parágrafos no parágrafo, né? Mas... ele vai até 334. Capaz de a gente nem terminar isso hoje, mas vamos ver. Deixa eu olhar o gravador, né? Porque eu já tomei essa manta aí, já tomei essa moscada do gravador uma vez.
Não se toma moscada, né? Se mosca, né? Ninguém que dá, a gente que mosca. Bora lá. Temos outras tantas razões para definir o capitalismo por uma axiomática social que se opõe aos códigos em todos os aspectos. Lembrando que eles definiram bem o que é o código aqui, né? Depois de estar falando do código desde a página 2, assim, provavelmente. Né? Desde a página 1 ou 2. Em primeiro lugar, a moeda como equivalente geral representa uma quantidade abstrata indiferente à natureza qualificada dos fluxos. Então, essa parte é muito interessante, né? A moeda é muito mais descodificada, né, do que um código, assim, né? Ela é equivalente geral, né? Representa uma quantidade abstrata indiferente à natureza qualificada dos fluxos. Ela independe, é muito difícil, né? O exemplo que o Deleuze dá no aquele livro vermelho da Cactus, sobre o antiédipo, tem derrames. O Derrames 1, ele dá o exemplo, né? As mulheres pega uma mulher adulta, né? O cabelo dela cresce num fluxo e a tesoura corta de acordo com o código, né? Tem esse exemplo bem básico, assim. Mas isso diz respeito dessa relação da máquina tesoura, da máquina cabelo, e essa definição básica de máquina, né? Uma máquina corta um fluxo, né? E sendo que uma máquina está sempre conectada a outra máquina, por aí vai, né? Aquelas definições de saída. Mas é isso, né? O corte, essa ação do corte da tesoura, ela tem uma relação com a natureza qualificada do fluxo de cabelo, né? De cada fluxo específico. Dessas partículas específicas. E do próprio corpo de mulher, etc, etc, etc. Agora, o pagamento que se faz por esse corte de cabelo começa um nível de abstração, né? Que vale para tudo, né? E tudo pode ser, de alguma forma, representado ou compensado, né? Por essa moeda como equivalente geral. Sigo o texto. Mas a própria equivalência remete à posição de um ilimitado. Na fórmula DMD, dinheiro, mercadoria, dinheiro, a circulação do dinheiro como capital tem seu fim em si mesmo, porque é apenas devido a este movimento sempre renovado que o valor continua a fazer-se valer. O movimento do capital não tem, pois, limites. Essa frase é de ninguém mais, ninguém menos do que Carly Marquis, está lá no Capital 1, no capítulo, não, segunda parte, né, tem Capital, volume 1, aí 2, capítulo 4. Bom, show de bola. Mas interessante, né, muito boa a citação aí do Marx, e a gente fica aí com a dívida de Le Marx aí, para 2025, hein, se não 2025, 2026, juro, hein, não é zoeira. Os estudos de Bohannan sobre os Tiv da Nigéria, ou de Salisbury sobre o Ciane da Nova Guiné, mostraram bem como a introdução da moeda como equivalente, que permite começar com dinheiro e findar com dinheiro, essa é a grande questão. Ou seja, nunca findar basta para perturbar os circuitos de fluxos qualificados, para decompor os blocos finitos de dívida e para destruir a própria base dos códigos. Bem interessante, hein, passar por essas leituras antropológicas aqui, do Bohannan e do Salisbury, sim, sobre os Tiv da Nigéria e o Ciane da Nova Guiné. Deixa eu ver se tem essa citação aqui. Curiosamente, não existe a referência, né, desses dois autores. Deixa eu só procurar aqui, fazer esse serviço. Já que o negócio é sério, né, vamos fazer quase um serviço mesmo aqui, né? Bohannan. O que eu procuro aqui? Steve Paul Bohannan. Foi um antropólogo americano e tem um livro aqui, tá? Existe um livro, tá em inglês aqui, o Tiv, ou os Tiv da Nigéria Central, né? Western Africa, parte 8, Laura e Paul Bohannan. Etnografia, Survey of Africa. Survey o quê? Ethnographic Survey, pesquisa? Survey o quê mesmo? Survey em inglês. Survey, pesquisa. Então, bem capaz, hein? Pode ser esse material, mas enfim, o camarada aí se chama, para quem tiver curiosidade, Paul Bohannan. Ele nasceu em 1920, morreu em 2007, foi um antropólogo americano, conhecido por sua pesquisa com a população Tiv da Nigéria,
esferas de troca e divórcio nos Estados Unidos. Muito bom pra você, cara. Muito bom. Do Arizona. E o outro, né? O outro camarada mencionado aqui é o Salisbury. Salisbury. O nome meio na minha cabeça é um nome meio ou britânico ou australiano, tá? Austríaco, australiano. Ciane, os Ciane da Nova Guiné. O outro cara se chama Richard Frank Salisbury e ele é de viveu entre 1926 e 1989. Also known as Dick Salisbury, foi um antropólogo canadense especializado no campo de antropologia econômica e antropologia do desenvolvimento. Seu principal campo de trabalho e subsequentes publicações lidavam com os Tolai e os Siene, né? A população Tolai e Siene da Papua Nova Guiné e os Cri do Quebec do Norte, né? Do Northern Quebec, não sei o que é Northern Quebec. Ele nasceu na Inglaterra, não estava tão errado aí, mas ele morreu em Quebec, lá em Montreal. E aí, vamos ver se tem livro, né, do cara. Orlangi, te amo, cara, mas faltou as referências aí, cara. A gente tem que completar essas referências perto aí. Não vai servir de alguma coisa? Porra nenhuma, né, mas... Cara, o tal do Salisbury não tem muito material não, é uma coisa meio secreta aí. Acho que o Deleuze ouviu falar e botou fé. Ah não, esse aqui é outro cara. Richard Frank. Ah, tem um livro aqui, ó. Vunamami, Economic Transformation in Traditional Society. Pô, bem interessante. Affluence and Cultural Survival, Proceeding of the American Ethnological Society. Structures of Custodial Care, Anthropological Study of State Mental Hospital. Ó, que interessante. Columbia Revisa, A Homeland for the Cree, Region Development in James Bay. É interessante, né? Os antropólogos eles se debruçam por problemas de saúde mental, assim, né? Nesse período, pelo menos da América do Norte, assim, né? E da Inglaterra também. Bom, se essa galera aí, depois a gente pode um dia, né, zerar todas as referências do Antiédipo, que é o melhor speedrun aí que você pode fazer, jovem. Você quer ter um canal do Discord, você pode zerar todas as biografias. Caralho. Bibliografias, todas as referências do Antiédipo, né? Eles vão citando, você vai lendo, assim, sacou? É o speedrun do Antiédipo. Mas é isso, né? Chegou ali e deu uma bagunçada legal nas trocas econômicas, né? São dois antropólogos bem focados, parece, nessa antropologia econômica. Em segundo lugar, sigo o texto aqui depois de muito tempo. O dinheiro, aí segundo argumento deles, o dinheiro como quantidade abstrata e limitada não é separável de um dever concreto, sem o qual ele não deveria capital nem se apropriaria da produção. Vimos que esse dever concreto aparecia na relação diferencial. Porém, eu não lembro da relação diferencial, mas confio em vocês, meninos. Porém, a relação diferencial não é precisamente uma relação indireta entre fluxos qualificados ou codificados, mas uma relação direta entre fluxos descodificados, cuja qualidade respectiva não preexiste a ela. Tá. A qualidade dos fluxos resulta apenas de sua conjunção como fluxos descodificados. Vou voltar. A qualidade dos fluxos resulta apenas da sua conjunção como fluxos descodificados. Eles permaneceriam puramente virtuais fora dessa conjunção. Esta conjunção é também a disjunção da quantidade abstrata, pelo qual esta devém algo de concreto. Dzão x e dy, ou dx e dy, né? Talvez o dzão x aqui é só dzão porque está no começo do período. Dx e dy nada são independentemente de sua relação, que determina um como pura qualidade do fluxo de trabalho e outro como pura qualidade do fluxo de capital. Portanto, o percurso é inverso ao de um código.
e exprime a transformação capitalista da mais-valia de código em mais-valia de fluxo. Portanto, o percurso é inverso ao de um código e exprime a transformação capitalista da mais-valia de código em uma mais-valia de fluxo. Caramba, isso é, tipo assim, fundamental. Eu nunca sabia nem sabia que tinha mais-valia do fluxo, cara. Bicho, tipo assim, eu tô igual um fantoche aqui, velho, tô lendo, mas eu tô entendendo que, assim, depois, pra entender de verdade o que os caras estão falando dessa parte, tem que voltar lá no Marx mesmo, né, tem que entender, tem umas aulinhas aí, que isso aqui é o fundamental dos caras, né, a diferença entre o código e a axiomática é fundamental, não tô entendendo porra nenhuma, então, não que seja uma farsa, né, porque nem tudo, mas também, né, nem tudo precisa entender tudo, né, mas caralho, isso aqui parece muito central e parece não fácil de entender na minha cabeça, sacou? Eu tô sentindo como se fosse um economista lendo antiético tentando entender a parte da psicanálise, assim. E olha que psicanálise eu nem manjo. Onde a alteração... Do antiético só manjo o perrengue de militância de centro acadêmico. Aí eu manjo a parte de militância universitária ilusionada. É o meu único apego mais concreto, assim, com o antiético. Não sou artista também. De onde a alteração fundamental no regime de potência. Viu? Fundamental, cara, essa parada. Tá aqui o ouro, porque se um dos fluxos se acha subordinado e sujeitado ao outro, é precisamente porque eles não estão elevados à mesma potência. X e y quadrado, por exemplo. E porque a relação... Não entendi, mas... E porque a relação se estabelece entre uma potência e uma grandeza dada. Entre uma potência e uma grandeza dada. Foi o que verificamos ao fazer a análise do capital e do trabalho no nível da relação diferencial entre fluxos de financiamento e fluxos de meio de pagamento ou de rendas. Uma tal extensão significava apenas que não há essência industrial alguma do capital que não funcione como capital mercantil, financeiro e comercial, em que o dinheiro não tome outras funções, que não sejam apenas as de sua forma de equivalente. Mas, assim, os signos de potência deixam totalmente de ser o que eram do ponto de vista de um código. Eles devêm coeficientes diretamente econômicos, em vez de duplicar os signos econômicos do desejo e de exprimir por sua conta fatores não econômicos determinados a serem dominantes. Uou! E em vez de duplicar os signos econômicos do desejo e de exprimir por sua conta fatores não econômicos determinados a serem dominantes. De novo, só um ventríloco aqui, mas tá ficando registrado que é aqui que isso aqui está sendo dito, né? Se você entende isso, por favor, dê um salve. Que a potência do fluxo de financiamento seja totalmente distinta da do fluxo de meios de pagamento, que a potência do fluxo de financiamento seja totalmente distinta da do fluxo de meios de pagamento, significa que a potência deveio tornou-se diretamente econômica. Ponto. E, quanto ao outro lado, o do trabalho pago, é evidente que já não há necessidade de um código para assegurar o sobretrabalho, quando esse se acha confundido qualitativamente e temporalmente com o próprio trabalho numa só e mesma grandeza simples, condição da mais-valia de fluxo. Demorou. Ponto, parágrafo. O capital como sócios, o corpo pleno, se distingue, portanto, de qualquer outro, que no caso é o corpo da terra e o corpo do déspota, porque vale por si mesmo como uma instância diretamente econômica, e se assenta sobre a produção sem fazer intervir fatores extraeconômicos que se inscreveriam num código. Com o capitalismo, o corpo pleno devém verdadeiramente nu, assim como o próprio trabalhador acoplado a esse corpo pleno. É nesse sentido que o aparelho de anteprodução, no caso o corpo sem órgãos, né, ou o corpo pleno, sócios, o aparelho de anteprodução deixa de ser transcendente, penetra toda a produção e lhe devém coextensivo. Em terceiro lugar, essas condições envolvidas da destruição de todo o código, acho que é a terceira diferença, né, entre o código e a axiomática, eu acho, né, que eles estavam estando em dois. Em terceiro lugar, estas condições envolvidas da destruição de todo o código no dever concreto fazem com que a ausência de limite ganhe um novo sentido. Ela já não designa... Desculpa, rolou a página aqui. Ela já não designa simplesmente a quantidade abstrata e limitada, mas a ausência efetiva de limite, ou de termo, para a relação diferencial, em que o abstrato devém algo de concreto. Cara, eu tô sentindo as vibes. Espero que você esteja entendendo. Eu sou incapaz de comentar, mas as vibes eu estou sentindo. Do capitalismo, dizemos simultaneamente que ele tem e não tem limite exterior. 2 pontos. Ele tem um limite,
que é a esquizofrenia, isso é, a descodificação absoluta, aí destaco absoluta dos fluxos, mas ele só funciona repelindo e esconjurando esse limite, ou seja, a descodificação absoluta dos fluxos. E também tem e não tem limites interiores. Ele os tem, ele os tem nas condições específicas da produção e da circulação capitalista. Isso é, no próprio capital. Mas ele só funciona reproduzindo e alargando esses limites a uma escala sempre mais vasta. Então, ao mesmo tempo que tem esse limite próprio, ele só funciona se ele extrapolar, né? Isso aqui, pelo menos, eu acho que eu entendi os dois, né? Eu acho. Ele pode se abrir a qualquer possibilidade de produção, mas, ao mesmo tempo, desde que não seja uma produção totalmente descodificada dos fluxos, né? Totalmente qualquer coisa que destrua, por exemplo, essa engrenagem onde o próprio corpo pleno é parte coextensiva da produção material, não é? É isso, né? Porque se antes a produção estava em relação à terra, depois a produção estava em relação ao déspota, agora a produção está toda dentro de si mesma, voltada para a própria produção. No caso, na produção industrial, da produção capitalista, né? Para assim tu entender. Então, em algum sentido, essa produção ela é infinita, ela se vê como infinita, mas ao mesmo tempo ela não pode alcançar. E ela é infinita na sua expansão, e na sua alteração, e na sua abertura de mercados, na sua abertura de produtos, na sua expansão financeira, expansão especulativa, ainda que esse limite seja... Ela não tem limites, a não ser o limite de ameaçar a sua própria lógica, o seu próprio sistema de produção, ou seja, alcançar a descodificação absoluta de todos os fluxos, alcançar o limite esquizofrênico. Por mais que seja um movimento esquizo, de expansão, de abstração, e de interconexão, de conexões moleculares, de junções inclusivas e de consumos muitas vezes nomádicos, né, para assim estou entendendo, mas ela rechaça, eu acho que é muito forte nisso, uma reterritorialização, depois a gente vai ver isso, de voltar sempre isso através de uma axiomática não para um código, né, mas para essa lógica da sua própria produção, ou seja, do lucro, por assim eu estou entendendo, no sentido de limite exterior. Mas depois eles completam que também não tem um limite interior. Ele os tem nas condições específicas de produção e da circulação capitalista. Eu estou entendendo a concretude do que está sendo produzido nesse exato momento. Isso é, no próprio capital. Mas ele só funciona reproduzindo e alargando esses limites a uma escala sempre mais vasta. E isso vai desde... a gente não pode estancar. Isso que eu estou entendendo agora. Pode ser muito ingênuo da minha parte, mas com tudo que já está produzido agora, seria suficiente, vamos dizer que seria suficiente, tirando comida, vamos falar de bens materiais que seja, sacou? Mas o número de casas, o número de terras, o número de habitações, eu já falei casas, habitações, o número de carros, cara, já é suficiente porque a gente existe assim para os 8 bilhões de pessoas, não falta, dá a impressão que falta, né? Mas não falta. Mas se a gente parasse de produzir agora, isso é impossível para o próprio capitalismo, que tem que continuar gerando de alguma forma esse movimento, né? Alargando esses limites interiores, mas mesmo que interiormente já, teoricamente, seja suficiente, sabe? Não é possível, assim. É curioso isso, né? Ó, bateu a alarme. É curioso isso, né? Se a gente parar essas máquinas agora, no sentido de umas máquinas de produção material e tecnológica, cara, vamos dar um tempo, acelerado, né? Vamos dar um tempo agora e vamos passar 5 anos, assim, sem produzir nada. Vamos fechar as fábricas, vamos fechar as internets, vamos parar os serviços, sabe? Cada um vai pro seu canto, assim, a gente cria uns negócios. Mas vamos parar, sabe? Não dá, né? A ideia de que ainda não alcançamos, né? Ainda não desenvolvemos o suficiente, isso colapsaria tudo, né? Tem essa ideia maluca, né? Desenvolvimentista econômica, que as coisas não podem parar, né? Imagina, 5 anos sem produzir nada. Às vezes a gente até continua a vida, assim, continua o serviço, continua as trocas, continua as escolas, mas a gente não produz mais nada, assim, tirando comida. E olha lá. Cara, se eu fosse continuar aqui... Não tá longe de terminar ainda, cara. Eu vou parar aqui então.
Só vou ler essa frase, depois eu releio-a no próximo encontro. A potência do capitalismo é realmente esta, sua axiomática nunca está saturada, é sempre capaz e acrescentar um novo axioma aos axiomas precedentes. Eu acho que é sempre capaz de acrescentar, mas a potência do capitalismo realmente é esta, sua axiomática nunca está saturada, é sempre capaz de acrescentar um novo axioma aos axiomas precedentes. Chegamos aqui com algum trabalho, muito cansaço na página 332, avançamos aí umas 3 páginas. Forte abraço para todos vocês. Semana que vem, bem capaz de ainda ter episódio, assim espero. Depois eu possivelmente saio de férias, eu possivelmente vou sair de férias também do Para Acabar com o Juízo, porque a gente pode acabar com o juízo, mas não pode acabar com as férias, né? Pelo amor de Deus. Um beijo no seu coração e a gente se vê daqui a uma semana. Até mais.